Quais obras de arte habitariam o seu paraíso particular? Pensa que você é uma princesa ou um príncipe renascentista e que no palácio onde você mora tem um quarto onde você se retira para meditar, para ler, para existir na sua plenitude, rodeada de obras de arte que te tocam de alguma maneira. Quais seriam as obras de arte desse seu quartinho de meditação? Esse ano que a gente tem passado bastante tempo em casa, eu entendi melhor do que nunca a diferença que faz você ter as obras, os objetos, os livros que te tocam e que te deixam feliz assim no dia a dia e como isso faz diferença no meu paraíso particular. E o vídeo de hoje nasce desse livro aqui, dá pra ler, Studiolo. Studiolo era justamente esse quartinho do príncipe renascentista. E o autor diz que o livro é o seu próprio Studiolo, então ele escolhe obras que tocam ele de alguma maneira especial e tece comentários a respeito delas. Eu escolhi 5 obras que ele cita aí que eu não conhecia antes e que eu vou dividir aqui com vocês agora. A começar por essa pintura que não poderia ser mais pertinente ao momento que vivemos, Cobertor e Colcha, ou como o autor nomeia a pintura, Cobertor e Mar. Porque nessa cena de interior, onde tudo é imóvel, a colcha azul com bordados de flores amarelas tem um encrespado que parece um mar agitado. E o cobertor, em primeiro plano, é a praia que se levanta em dunas de areia cinza. Essa cama é uma paisagem. E ele faz esse comentário tão lindo, dizendo que nesse mundo pintado pela Sônia Álvares, que tudo é ao mesmo tempo tão secreto e tão insolentemente público, as coisas são exatamente como são e entregues à sua maneira de ser, a colcha se entrega à sua maneira de ser colcha, o cobertor se entrega à sua maneira de ser cobertor, e que se Deus não se revela nas coisas, esse mundo não revelar Deus é maravilhosamente divino. O autor, que é o filósofo Giorgio Agamben, ele cita algumas obras com essa estética realista. A segunda que eu vou comentar chama Migalhas. É um óleo sobre tela que parece se tratar de uma natureza morta que representa migalhas de pão. E o silêncio que emana das naturezas mortas é ainda maior nessa tela por conta do fundo branco, que segundo Kandinsky é a cor do silêncio. E aqui eu vou ler o comentário do Giorgio porque eu não poderia escolher melhores palavras. Mas observando com cuidado, ao se manter por muito tempo o olhar fixo nesse silêncio, o verdadeiro tema do quadro é o branco, quase como se as migalhas tivessem sido derrubadas sobre a tela apenas para fazê-lo aparecer. O branco aqui não é colocado para destacar os objetos, como o fundo escuro nas naturezas mortas holandesas destacam as ostras, os pães e as frutas em primeiro plano. Inclusive as migalhas de pão, se passar um vento, elas somem. Não há fundo nesse quadro, há somente a tela nua, o puro lugar da pintura. Eu amo janelas, tanto olhar a janela da casa das outras pessoas e pensar as histórias que acontecem ali, mas também olhar a partir de uma janela, assim, e pensar todas as possibilidades e a imensidão do mundo do lado de fora. O Giorgio recorre a essa pintura de Isabel Quintanilha para lembrar um pensamento de Leon Battista Alberti que iguala a pintura de uma janela aberta com a realidade. Só que aqui nessa pintura, que tem o título A Noite, a janela não se abre para a luz da realidade visível, mas para a escuridão da noite. E em primeiro plano tem a mesa da artista com os instrumentos da pintura. Então é como se o olhar da artista não estivesse sobre a realidade, mas sobre a própria pintura. Quanto mais a pintura se propõe realista, mais ela tem que inverter a janela e representar antes de tudo a si mesma. A quarta obra que eu quero comentar é essa escultura As Colegiais, que é um círculo de meninas em pé que abraçam as costas uma das outras ou tocam sutilmente as mãos nos ombros. As cabeças não têm rostos e mesmo assim a gente consegue ver o sorriso delas. É como se elas estivessem atentas a algo que acontece dentro do círculo, como um
poço. O artista Arturo Martini modelou as colegiais como as paredes de um poço. E segundo ele mesmo, no poço há a essência da escultura, que é o vazio. Eu vou ler a passagem do Giorgio, que também é linda. Procurei levantar-me na ponta dos pés para bisbilhotar ali dentro, mas as 10 figurinhas fechadas na dobradura grega das saias são tão excelsas, tão desmesuradamente altas. Apenas seu olhar sem pupilas guarda o segredo de Martini. Apenas elas o viram e por isso continuam a sorrir sem lábios. Agora, a última obra foi difícil escolher porque tem várias que eu queria contar, mas como ontem foi Páscoa, eu escolhi esse Cristo Morto do Rubens. Ele conta essa história que o Dostoiévski, escritor, estava passando pela Suíça e decidiu parar em Basel para ver o Cristo Morto do Rubens, que estava lá em um museu. E diz que quando chegou na frente da pintura, ele ficou tão chocado, passado, petrificado, horas na frente da tela. E a esposa Ana conta que com um olhar de terror ele fez o seguinte comentário: diante dessa pintura se pode perder a fé. Ele foi tão impactado por essa pintura que ele cita 2 vezes ela no livro O Idiota. A imagem desse Cristo morto impacta por suas dimensões que criam a impressão claustrofóbica de um caixão. E diz a lenda que o Rubens usou como modelo para essa pintura o cadáver de um judeu afogado no Rio Reno. O corpo tem as estigmas da crucificação, a cor marrom esverdeada do rosto, da mão direita e dos pés sugere que Rubens queria representar o corpo pouco antes da ressurreição no 3º dia. É isso, o corpo morto de Cristo mostrado no horror da natureza humana, sem por isso perder a sua presença divina. Muito bem, esse foi um mini combo de análise de obras. Eu sempre fico feliz assim de passar um tempo dedicado a debruçada sobre uma mesma obra e entender todos os pensamentos que podem surgir, seja de uma subjetividade, de gosto, mas também relações filosóficas, estéticas, da corrente da história da arte, sei lá, tantas coisas, gente. A arte é muito magnífica. O Giorgio analisa 21 obras nesse livro. Eu vou deixar ele lá na lojinha da Amazon. Quem ficar interessado em comprar, fica aqui na descrição do vídeo o link. Beijo, meus amores. Até logo!